Antes de chegarmos no 24, vamos aqui ao 21 rapidamente, capítulo 21 aqui do Evangelho de Mateus. Alguém vai estar no Azerbaijão esses próximos dias? Não, na viagem? Não, ninguém, né? Mas em Nova York alguém queria estar, né? Ah, se pudesse para Nova York, olha que maravilha. Dá tempo ainda, você pode pegar um voo direto agora às 11 horas da manhã, 11 não dá mais tempo, mas se pegar um voo 1 hora da tarde, você chega em Nova York ainda para fazer a passagem do ano lá. Mas se você não vai viajar para Nova York, venha para a igreja, né? Venha estar conosco aqui. Fique de pé, por favor, vamos ler do versículo 18 até o versículo 22, de Mateus capítulo 21. Diz assim o texto sagrado, Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa. Ao que Jesus então lhes disse, em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue no mar, assim será feito. Versículo 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amado Deus e Pai, abençoa-nos agora, Senhor, neste momento da pregação da Tua santa palavra. Eu não estarei aqui para falar de mim mesmo, eu não estarei aqui para dar uma aula de filosofia humana, eu não estarei aqui, Senhor, para falar sobre sociologia ou mesmo história da humanidade. O desejo do meu coração, Senhor, é que os meus lábios, por Tua graça e por Tua misericórdia, porque eu também não mereço, mas o desejo do meu coração é que os meus lábios sejam úteis agora na pregação e na propagação do Santo Evangelho, Senhor. Que ao começar em mim, Pai amado, a Tua palavra possa encontrar abrigo no nosso coração. Que a Tua palavra não passe por nós como um aventureiro passa por um lugar qualquer, não. Que a Tua palavra se torne hóspede do nosso coração. E dessa maneira, Senhor, essa palavra germine, essa palavra cresça, essa palavra floresça e essa palavra frutifique para a glória do Teu santo nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, que a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Entenda uma coisa, é muito importante nós darmos ouvidos à palavra do Senhor. É muito importante, irmãos, todas as vezes que a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo está sendo pregada, é muito importante que estejamos atentos ao que está sendo dito. E deixa eu dizer uma outra coisa para você, essa palavra pode estar sendo pregada por alguém que, olha, tem um vocabulário admirável. Alguém que sabe fazer conjugação verbal, alguém que sabe fazer conjugação nominal, alguém que saiba que o nós não combina com vai, porque nós não vai, nós, exatamente. Essa palavra pode estar sendo pregada por alguém que conhece, né, a literatura gramatical e sabe fazer um bom uso das analogias, sabe fazer um bom uso das figuras de linguagem. Isso é muito bacana, sim, eu gosto disso, eu estudei, irmãos, apesar de não ter exercido a profissão, eu estudei português e literatura, me formei, tenho lá o meu diploma, né, e, enfim, mas veja bem, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é mais importante do que o pregador da palavra.
Então a palavra pode estar sendo pregada por alguém que sabe fazer um bom uso dela, com suas conjugações e da forma que a gramática assim exige, mas a palavra de Deus também deve ter a nossa atenção, mesmo que quem esteja falando a respeito dela seja alguém que não sabe usar o português corretamente, seja alguém que não saiba fazer as conjugações corretamente, porque veja bem, o interesse do nosso coração, ele está exatamente na palavra. É a palavra, irmãos, que quando chega para nós, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos restaura, é a palavra que nos encoraja. Não deve ser a palavra do pregador. A obrigação do pregador não é usar, irmãos, o púlpito como um arco e flecha em suas mãos, ou como uma metralhadora, e do púlpito o pregador ficar mandando indiretas a quem quer que seja, não. Quem faz isso está pecando contra a palavra, porque o que tem que ser anunciado é a palavra de Deus. E aí pode ser da boca de um intelectual, pode ser da boca de um semi-analfabeto, quiçá até um analfabeto, mas Deus usa, e aquela palavra, ela chega e ela alcança corações de pessoas, e ela transforma o coração de pessoas, e ela fere o coração de pessoas, porque a palavra de Deus, ela quantas vezes ela chega até nós como um bálsamo, quantas vezes ouvimos a palavra e a palavra chega para nós como um refrigério, e é como aquele gole de água fresca, não é nem um gole de água gelado, porque um gole de água gelado num calor escaldante faz mal, mas é aquele gole de água fresca que mata a sede. Uma água muito gelada ou uma água quente não mata a sede, mas um gole de água fresca, essa sim mata a sede. E quantas vezes a palavra chega para nós como esse gole de água fresca, não é verdade, irmãos? E traz um refrigério para a nossa alma. Mas há outros momentos em que a palavra, que é uma água fresca, ela, num primeiro momento, ela não traz esse refrigério, mas ela nos fere primeiro, ela nos expõe. Quantas vezes, irmãos, estamos sentados ouvindo a palavra do Senhor, e aquela palavra está nos disciplinando, e como maduros que devemos ser, nós entendemos então que mesmo num momento como esse, em que está mais para disciplina do que para refrigério, maduro que somos, entendemos que mesmo num momento como esse, é a palavra de Deus que está sendo ministrada ao nosso coração, e se porventura essa palavra está chegando nesse momento como uma palavra de advertência, como uma palavra de cuidado, como uma palavra de disciplina, Deus só está fazendo isso porque Ele nos ama. Diga para o seu vizinho: Deus te ama, Deus te ama. Deus não olha para a sua conta bancária, Deus não olha para se você tem carro ou não, Deus não olha para o tamanho da sua casa, Deus não olha para a sua condição social, nem para a cor da sua pele, Deus ama você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que nós, o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, como Pedro diz, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para conquistar para nós vida e vida em abundância. Eu estava sentado aqui, quarta-feira da semana retrasada, ouvindo a palavra de Deus. E quando o diácono Iveson abriu nesse texto de Mateus capítulo 21, o meu coração, irmãos, ele começou a refletir. Eu procurava estar atento à mensagem que estava sendo pregada, ao mesmo tempo em que refletia a respeito da minha própria vida. Porque esse texto que acabamos de ler, irmãos, ele é um texto muito maravilhoso. Veja, se nós começarmos a olhar para esse texto de trás para frente, e formos, por exemplo, ao que Jesus diz a partir do versículo 21, olha, eu digo para vocês, e é verdade o que eu estou dizendo para vocês, disse Jesus, se vocês tiverem fé e não duvidarem,
não somente farão o que foi feito à figueira, e vamos ver daqui a pouquinho o que foi feito à figueira, mas até mesmo coisas maiores. Se vocês disserem a este monte, levante-se daqui, jogue-se no mar, assim será feito. Jesus está, irmãos, ensinando aos seus discípulos, Jesus está ensinando para nós, porque deixa eu te lembrar isso, no último dia do ano de 2023, você é um discípulo de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos discípulos do Senhor. Ah, pastor, mas nós temos um contato direto com um pastor, então o pastor nos pastoreia, é o pastor que nos discipula, é o pastor quem tem nos ensinado a palavra de Deus. E aí obviamente que não somente eu, porque este púlpito é dividido com outros homens de Deus que muito nos ensinam e nos edificam. Sim, eu consigo entender isso. É claro que a figura de um discipulador, de um pastor, ele é muito importante, mas o pastor tem que ter consciência que as ovelhas não pertencem a ele, as ovelhas pertencem a Jesus. As ovelhas pertencem a Jesus. É a igreja, irmãos, que vai permanecer de pé até que Jesus volte a este mundo. Se Jesus tiver que voltar para esse mundo daqui a muitos anos, daqui a 100 anos, por exemplo, olha, eu posso dizer para você categoricamente, eu não tenho dúvida de errar com relação ao que eu vou dizer para você agora. Eu tenho convicção e certeza que daqui a 100 anos, eu não estarei aqui. Os irmãos podem ter certeza. Se você estiver, você vai ver. Ninguém vai estar daqui a 100 anos, irmão. Convenhamos que os mais jovens que estão aqui, não estarão aqui daqui a 100 anos. Enfim, pode até ser que um ou outro, pode ser que o Lohan seja um Highlander, e não sei, eu não sei. Difícil vai ser para a Érica aguentar isso tudo, porque já vai estar com uns 130 e pouquinho, não é isso? Viu, matei na mosca. Então veja, as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. Então é claro que não negligenciando a responsabilidade que temos no cuidado, na gestão e no pastoreio da igreja, e aí nesse ponto cada um compartilha um pouquinho dessa responsabilidade, porque veja, cada um de nós é pastor da nossa própria família. Há um chefe de família, você, meu irmão, chefe de família, pai, marido, você é o pastor principal da sua família. Mas você, minha irmã, esposa, companheira idônea, você compartilha desse pastoreio. É responsabilidade de ambos educarem os filhos no temor do Senhor. Amém, irmãos? É responsabilidade de ambos dizerem assim para os seus filhos: olha, podem seguir os meus passos, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa, especificamente a um casal, que você, marido, que eu, que também sou marido, é responsabilidade nossa que sejamos a maior evidência do amor de Deus para com a vida da nossa esposa. Sabia disso? Qual é a maior evidência do amor de Deus para a vida da nossa esposa? São os nossos filhos. Os filhos são presente de Deus, são maravilhosos. Mas sabe quem vai estar do nosso lado? Meu irmão, você é um homem casado como eu, até o fim, é aquela mulher que Deus nos deu para ser nossa companheira até que a morte nos separe. Mas não pense, irmãs, que isso também não serve para você, isso também serve para você. A maior evidência do amor de Deus e da graça de Deus na sua vida, por mais preciosos que os filhos sejam, e eu tenho filhos, irmãos, eu sei o quão preciosos os filhos são, mas a maior evidência do amor e da graça de Deus para com a minha esposa nesse mundo precisa ser eu, para com o seu marido precisa ser você. Quando o nosso cônjuge olha para nós, o nosso cônjuge precisa ver Cristo na nossa vida, Cristo nas nossas atitudes, Cristo no nosso procedimento, Cristo no nosso comportamento, Cristo, eles precisam ver em nós Cristo no nosso testemunho. Como vamos testemunhar a respeito de um Cristo se nós não cremos nele? E Jesus está falando aqui nesse momento, a partir do verso 21, sobre fé. Nós precisamos crer no Senhor, irmãos,
por mais difícil que as circunstâncias sejam. Eu sei que nem sempre o casamento, por exemplo, atravessa, né, vales atravessam muito. Nem sempre o casamento está desfrutando, né, de pastos verdejantes e águas tranquilas. Há momentos em que o casamento, ele é pelos votos. É porque um dia dissemos que, nós dissemos lá atrás que vamos ser fiéis até o fim, e a gente dá aquela rangida nos dentes e é pelos votos. Há dias que são pelos votos, e todos os casados aqui sabem que eu estou falando a verdade, todos sabem. Contudo, Deus, irmãos, Ele pega esses dias, em dias como esse, Ele permite que a nossa maturidade aumente um pouco mais, para que a gente possa desfrutar outros muitos dias, em que não são somente pelos votos, mas são pelo amor, são pelo carinho, são pela amizade, são pelo companheirismo, são pela satisfação que um proporciona ao outro, nas áreas mais distintas. Eu não preciso entrar aqui em pormenores. Dias como esses, em que são apenas pelos votos, eles proporcionam em nós maturidade, para que vivamos outros muitos dias, em que não são somente pelos votos, mas por todo esse arcabouço que o relacionamento conjugal deve proporcionar para nós. Pastor, está falando só de família? Não, isso se encaixa em qualquer relacionamento da nossa vida. Eu hoje tenho um adolescente em casa de 13 anos, e eu estou aprendendo a lidar com o adolescente. Porque para um adolescente de 13 anos, eu não sou mais o super pai, que um dia ele gravou um vídeo lá atrás dizendo, meu pai é um super pai, quando ele tinha 4 aninhos na escola dominical. Eu acho que você deve ter esse vídeo. Renan acompanha a gente já há muitos anos. Não, para um adolescente de 13 anos, o pai não é mais um super pai. Para um adolescente de 13 anos, o pai é alguém que tem que dizer não, e ouvir não é muito difícil. Para um adolescente de 13, 14, 15 anos, o pai ou a mãe, né, e aqui eu quero a figura enfim, de quem educa, não é mais aquele superpoderoso, ou aquela superpoderosa. Por quê? Porque nessa idade, são muitos conflitos, são muitos questionamentos. Nessa idade, há uma informação gravada no coração de que algumas coisas não são lícitas, que elas não devem ser feitas, mas há muitos questionamentos. Por que eu não posso? Se você viveu, se você experimentou, por que eu não posso? Deixa eu viver minhas experiências. Então, ser pai de adolescente é um desafio. É um desafio muito desafiador. E há momentos em que nesse processo, a gente permanece só porque foi a gente que fez. Porque se não tivesse sido, se não tivesse sido, é mole não, irmãos, não é mole não. Mas aí o que acontece? Dias como esses, Deus proporciona que a nossa maturidade seja aumentada. E é necessário, apesar de dias como esses, é necessário, irmãos, nós crermos, nós confiarmos que Deus pode mudar a história de um casamento. É necessário crermos que Deus pode mudar a personalidade difícil que está sendo formada no coração de um filho. É possível que Deus crie condições, sim, para que aquele relacionamento familiar que foi desgastado por alguns anos de convivência, e aí eu falo, um relacionamento com o irmão, quem sabe até com o pai. Hoje você já é um adulto, já tem a sua família, a sua casa, mas o relacionamento está desgastado com seus pais. Eu não sei, estou aqui conjecturando uma série de coisas. Deus, irmãos, Cristo é capaz de transformar essas situações. Quem sabe fomos tão humilhados no passado, alguns podem ter sido usados como um objeto qualquer, traído, humilhado, rejeitado. E aí sabe o que Cristo pode fazer? Cristo pode transformar esses sentimentos. Cristo pode fazer com que isso que é do passado fique lá atrás. As cicatrizes vão permanecer, vai esquecer, não vai, mas Deus vai dar a você uma condição espiritual e divina, de lidar com essa situação, com essa lembrança do passado, sem que ela te faça mal.
Pelo contrário, fazendo com que você seja grato, porque você não se esqueceu do que aconteceu, mas Cristo limpou o teu coração, Cristo mudou a tua perspectiva. Hoje você entende que aquilo que você viveu, por mais difícil que tenha sido, você viveu porque Deus permitiu. Permitiu para que hoje você chegue onde você está e seja um servo de Deus maduro, que pode abrir os seus lábios e com conhecimento de causa dizer para alguém: olha, Cristo pode transformar a tua situação, Cristo pode transformar a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele transformou a minha. Cristo pode transformar a tua vida, a tua família, porque Ele transformou a minha. Isso, irmãos, é uma atitude de fé, e Jesus está dizendo para esses homens que são os seus discípulos, e nós hoje somos os seus discípulos. Jesus está dizendo: é preciso que haja fé, e a fé precisa ser exercitada. Não adianta pedirmos, irmãos, um balde de fé. Ah, Senhor, derrama fé sobre mim, e acharmos que lá de cima Deus vai derramar um balde de fé sobre nós, e vamos crer assim arduamente. Agora, a partir de hoje, eu creio, né? Eu creio cegamente. Não, não é isso que vai acontecer. A nossa fé, ela vai ser, irmãos, trabalhada. A nossa fé vai ser provocada. Muitos anos atrás eu disse isso para um amigo, um homem de Deus. Eu falei para ele: rapaz, eu admiro a tua fé. Ah, como eu queria crer assim como você crê. E ele disse para mim: Leandro, quando você precisar crer, você vai saber a hora de crer dessa maneira. E sim, é no momento da tribulação, é no momento da dificuldade, é quando as coisas estão fora do nosso controle. Não é quando tudo está dentro do controle. Ah, quando o dinheiro está na mão, a gente tem dinheiro para resolver tudo, mas e quando não tem o dinheiro? Quando tem condição financeira, é fácil levantar as mãos para os céus na hora do louvor, cantar com alegria, com entusiasmo, em alta voz direi, a todos vou cantar, né? E cantar com alegria como fizemos aqui. Mas e quando? E quando as coisas não estão tão controladas assim, ou tão bem assim? E quando a saúde foi debilitada, né? Um dia o joelho já funcionou, foi uma maravilha, parecia o Usain Bolt de tanto correr, de tanta energia, né? Fazia aquelas piruetas igual o Daiane dos Santos. Vê que eu estou meio desatualizado da ginástica olímpica, né? Daiane dos Santos já se aposentou há um tempão, já tem gente nova aí, bem mais nova, mas enfim, mas a saúde hoje em dia já não é mais desse jeito. E aí? Vamos deixar de crer em Deus? Vamos deixar de servir a Cristo? Vamos deixar de crer, irmãos, que Ele pode continuar cuidando de nós? Jesus, então, Ele dá essa provocada nos discípulos. É preciso crer. E eu quero dizer para você também, é preciso crer. Fala isso para o seu vizinho, acorda ele aí. Fala: desperta tu que dormes, é preciso crer. Sim, tanto aqui em Mateus 21, quanto lá em Marcos capítulo 11, quando esse acontecimento aqui histórico é relatado. Mateus relatou aqui no capítulo 21, Marcos relatou no capítulo 11, ambos os textos fazem questão de mostrar Jesus explicando como que os seus discípulos precisam desenvolver fé. E fé não é de uma hora para outra, fé dá trabalho, irmãos. Ele diz aqui no versículo 22, tudo que pedirem em oração, mas eu e você sabemos, e o próprio Cristo ensinou isso aos seus discípulos com o seu exemplo. Jesus gastava horas em oração. As orações de Jesus eram orações profundas, irmãos, no sentido de que ele estava ali por completo. Aí veja bem, nós entendemos que é necessário ter fé, e é claro que todos nós vamos dizer: pastor, eu quero. E eu vou dizer para você uma coisa: eu também quero crer mais, eu também quero amadurecer mais nessa questão. Mas veja, isso é de uma hora para outra, isso é de qualquer maneira. Se Jesus diz que através da oração, o que pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder,
Ele então dá o caminho. O caminho é a oração. O caminho é a dedicação. O caminho, na oração, irmãos, a gente se dedica. Na oração a gente quebranta o nosso coração. Na oração a gente pode rasgar diante de Deus quem somos, o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Não podemos fazer isso no projetor da igreja. Ninguém aqui quer que seja projetado agora no projetor da igreja a lista de pecados, de exageros ou de negligências que foram cometidas durante essa semana. Ninguém quer fazer isso. E não precisamos fazer isso. A cura não vem pela exposição. A palavra nos expõe, mas Deus trata a gente no coração. Sabe aonde somos expostos? Somos expostos em oração, diante de Deus em oração. Queremos que a fé aumente, queremos crer mais, então vamos colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Vamos dedicar o nosso coração, vamos dedicar o nosso tempo. Eu arrisco dizer, irmãos, que boa parte de nós tenha negligenciado a oração durante esse ano. E vou dizer mais, se nós não tomarmos uma decisão resoluta no nosso coração, de mudar essa realidade agora para o ano que vai começar, daqui a 13 horas vai ser um ano novo. Se nós não resolvermos de fato, de verdade, isso no nosso coração, de assumir um posicionamento firme com relação a uma vida de oração, permita-me dizer isso para você, nada vai mudar. Vai se passar mais um ano inteiro, e se não tomarmos uma decisão firme de termos uma vida de oração, ainda que a oração dê muito trabalho, porque dá, não que temos preguiça, ficamos com sono, botamos a culpa no diabo, dizendo que tem um espírito do sono ali perto da gente, não é nada. Talvez estejamos orando na hora errada, talvez estejamos administrando mal o nosso tempo, e aí ficamos com muito sono, porque o corpo está cansado. Os irmãos estão entendendo? Faz sentido isso? Não tem nada de superstição nisso, irmãos. É Bíblia. É Bíblia. Talvez estejamos administrando mal o nosso tempo, deixando para fazer o devocional numa hora em que o corpo não aguenta mais. Talvez os olhos estão cansados, porque passaram tanto tempo olhando a tela do smartphone, e aí agora, para aqueles que usam a Bíblia de papel, que eu recomendo que use, fica difícil de ler. Então veja, somos nós que precisamos administrar melhor, e colocar a nossa vida devocional, irmãos, no devido lugar. Se tem alguma coisa errada com a nossa vida devocional, veja bem, o problema não está naquele a quem nós devotamos, não está nele. Pode ter certeza absoluta que o problema está em nós. Se está faltando oração, não é porque está faltando Deus para ouvir nossa oração. Se está faltando amadurecermos nesse trabalho que a oração nos dá, o problema não está naquele que está prontinho para nos honrar, o problema está em nós. Então veja, Jesus, ele chama os discípulos aqui a essa responsabilidade, mostra para os discípulos que Deus é um Deus que ouve a oração, mas mostra também que oração é algo que não fazemos e não podemos fazer de qualquer maneira. Muito bem, contudo, há uma outra nuance aqui dessa passagem, que é um pouquinho menos açucarada. A gente gosta daquelas sobremesas bem açucaradas, né? Essa outra parte é menos açucarada. Diz o texto que Jesus, ao voltar para a cidade, ele teve fome. Interessante a Bíblia mostrar para nós de maneira muito clara que Jesus é Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas, e ele andou. Amém, irmãos? Amém. Não é um conto, não é uma historinha qualquer. A Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Ele teve poder para orar por 5 pães e 2 peixinhos, e com essa quantidade de comida, alimentar cerca de 5.000 pessoas.
o Judson, nosso amigo, né? Um churrasqueiro profissional que indicamos para você, se você quiser fazer um churrasco profissional. O Judson está nos visitando aqui essa manhã e ele tem a expertise de saber quanto de carne dá para 30 pessoas, quanto de carne dá para 50 pessoas, a quanto precisa para um churrasco para 200 pessoas. Meu Deus, precisa de muita carne, né? Praticamente uma manada inteira. Mas, veja, 5 pães e 2 peixes, a olhos humanos, né, obedecendo às leis da física, não alimentam cerca de 5.000 pessoas, quiçá mais, porque diz o texto sagrado que eram cerca de 5.000 homens. Não se contou ali crianças e não se contaram também as mulheres. Então vamos pensar aí, cerca de 10.000 pessoas. Jesus teve poder de orar, de dar graças a Deus por 5 pães e 2 peixes, e essa comida alimentar essa multidão e ainda sobrar. Contudo, diz o texto sagrado, a mesma Bíblia que mostra para nós essa divindade de Jesus, esse poder sobrenatural sobre qualquer questão, diante de um morto, ele ordenou que o morto voltasse à vida e o morto reviveu. Então, a Bíblia que mostra esse Jesus com todo o poder, quando esteve, né, no meio de um maremoto, de um vendaval, uma chuva enorme no mar, ele deu ordens àquela tempestade para que se acalmasse. Então ele mostrou poder sobre as leis da natureza, ele mostrou poder sobre as leis da física, ele mostrou poder sobre a morte. Mas diz aqui o texto sagrado que esse mesmo Jesus sentiu fome. Por quê? Porque ele também era um ser humano como nós. É por isso, irmãos, que Isaías diz que ele leva sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si as nossas dores, porque ele conhece as nossas dores. Ele sabe o que é carregar nesse corpo mortal, nessa carne mortal, dores, tribulações, perseguições. Ele sabe o que é sentir fome, como lemos aqui. Ele sabe o que é sentir sono. Houve um momento, e você vai se lembrar disso, que os discípulos estavam atravessando o mar e diz o texto sagrado que Jesus estava dormindo. E de repente um vento sobreveio àquele barco e foi um tumulto. Os discípulos acharam que iam morrer e foram lá: Jesus, não te importa que estejamos morrendo? E aí Jesus se levantou e disse mais uma vez: homens de pequena fé. E aí deu uma ordem à natureza, e a natureza se acalmou. Mas esse Jesus, ele sentiu fome, uma necessidade básica, uma necessidade comum. Talvez você esteja com fome agora. Meu estômago deu até uma roncadinha aqui agora, irmãos. Poxa, já estou pensando no almoço lá na casa da minha mãe. Ai, que maravilha. Jesus também sentia fome, uma necessidade básica, algo tão corriqueiro. E aí diz o texto sagrado que ele viu uma figueira, ele se aproximou dela, mas ele não encontrou nada naquela figueira a não ser folhas. Esse é um ponto, irmãos, que devemos observar. Quando paramos para pensar, irmãos, que Jesus, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, quando paramos para pensar que Jesus, ele espera de nós que somos seus discípulos, quando paramos para pensar que Jesus espera poder colher de nós frutos que de alguma maneira saciem, né, os desejos do seu próprio coração. Aqui nós estamos tratando de uma questão bem física e literal. Jesus sentiu fome, seu estômago deu aquela roncada, ele chegou, né, debaixo de uma árvore, esperou encontrar um fruto ali para comer. Ele não encontrou. Usando isso como uma referência para o nosso relacionamento com Ele, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, perguntemos ao nosso próprio coração, se Jesus chegar diante de nós, e é básico, assim como era básico Jesus sentir fome, é básico também que o discipulador espere que o seu discípulo tenha frutos, dê frutos, multiplique, se torne uma fonte de bênção. Perguntemos então ao nosso próprio coração, e essa é uma pergunta pessoal, ela é retórica, responda para você mesmo.
Se Jesus chegar diante de nós agora, esperando encontrar um fruto para saciar o seu desejo, que fruto ele vai encontrar? Não, melhor dizendo, ele vai encontrar um fruto? Responda para você mesmo. Jesus vai encontrar fruto em você? Jesus vai encontrar fruto em mim? Sentado aqui, irmãos, ouvindo essa palavra, a quarta-feira da semana retrasada, eu fiquei me perguntando, falando, Senhor, se o Senhor chegar agora e que requerer de mim um fruto, o que eu tenho para te dar? E talvez você diga assim, pastor, que bobagem, que falsa modéstia, pastor, poxa, me perdoe, mas que falsa modéstia, o pastor é o pastor da igreja, a gente vem aqui para poder ouvir o pastor falar, para ouvir o pastor pregar. É claro, pastor, é claro que Jesus vai encontrar frutos em você. Pastor, tem dúvida disso? Talvez Jesus não encontre frutos em mim. Mas veja, irmãos, veja que essa reflexão é uma reflexão que precisa acontecer no coração de cada um de nós. Porque deixa eu dizer mais uma coisa para você, o Senhor, quando olha para nós, Ele vê além das roupas que nós estamos usando, irmãos. Ele vê além do terno, Ele vê além do colarinho. O homem, diz a palavra de Deus, vê o que é exterior. Só Deus é quem vê o interior. Só Deus é quem sonda o nosso coração. Então, sim, eu sou muito grato a Deus pelo Senhor me permitir poder trabalhar para o seu reino, mas quando me deparo, irmãos, com aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, quando me deparo com a realidade desse mundo caído, que cada vez mais se afasta de Deus, que cada vez mais odeia a santidade de Deus, e eu paro para pensar que Jesus me tirou desse mundo, que Jesus me trouxe para o seu reino, que é um reino de luz, que é um reino de amor, eu fico constrangido diante do seu amor e da sua misericórdia pela minha vida, e não me resta outra coisa senão perguntar, será que eu tenho dado frutos? Pergunte para o seu vizinho, você tem dado frutos? E aí uma segunda pergunta que vem depois dessa é, se temos dado frutos, irmãos, se temos dado frutos, que frutos são esses que nós estamos dando? Volte sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. Algum tempo antes, Jesus havia proferido um discurso conhecido como Sermão da Montanha. E no Evangelho aqui de Mateus, capítulo 7, ele diz o seguinte, a partir do versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Versículo 16, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada fora. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus está sendo aqui duro. Jesus está trazendo uma palavra dura, irmãos, de juízo, dizendo que os falsos profetas um dia vão pagar caro pela sua falsidade. Um dia os falsos profetas vão pagar caro por terem enganado pessoas, multidões. Mas é óbvio que nós, à luz da Escritura, aprendemos que devemos dar bons frutos. Se os falsos profetas produzem maus frutos e vão ser julgados por isso, eu não quero ser um falso profeta, eu não quero ser um falso cristão, eu não quero ser um falso servo de Deus,
Eu não quero ser um cristão oportunista, ou como eu venho dizendo aqui algumas vezes nas últimas semanas, eu não quero ser meramente um cristão cultural. O que é isso, pastor? Inventou uma terminologia nova? Não é isso, não é uma questão de ser nova, mas eu não quero ser um cristão cultural, aquele que tem somente a cultura de estar na igreja, porque foi ensinado assim, porque cresceu na igreja e desenvolveu essa cultura, mas a sua vida de oração é nula, mas o seu devocional é nulo, mas o seu testemunho fora da igreja é um escândalo. Não, eu não quero. Né? Antigamente não costuma se falar dos católicos, né? Os católicos às vezes falam, eu sou um católico não praticante. Mas hoje em dia já existe uma nomenclatura para o evangélico. Não, eu sou evangélico, só que eu sou um desigrejado. A igreja me decepcionou, né, a instituição me decepcionou, e eu sou evangélico, eu temo a Deus, só que eu sou um desigrejado. Nenhuma coisa nem outra está certa. Nós devemos ser cristãos convictos e estarmos na casa do Senhor. Independente se instituições falharam, se homens deram maus testemunhos, a Bíblia diz que os falsos profetas dão maus frutos e vão ser cobrados por isso. Então vamos lá, seguindo a linha de raciocínio, Mateus 21, ao chegar em nós, Jesus vai encontrar um fruto. Se Jesus então vai encontrar um fruto, eu sei que Ele vai encontrar, amém, irmãos? Ele vai encontrar frutos em nós. Que frutos Ele vai encontrar? Vejam que estar sentado aqui naquela segunda cadeira, ouvindo a palavra de Deus, não foi nem isso que o diácono pregou, mas refletindo na palavra que eu estava ouvindo, como essa palavra me direcionou, como essa palavra falou no meu coração. O Iveson não mencionou aqui Mateus capítulo 7, não mencionou, depois eu vou mencionar Colossenses capítulo 4, foi uma mensagem de quarta-feira, um pouquinho mais curta, mas tremendamente abençoadora. Tremendamente abençoadora. Então, vamos lá, Jesus vai encontrar fruto em nós, que Ele encontre. Se Ele vai encontrar, que fruto Ele vai encontrar? É um fruto bom, é um fruto que o honra, é um fruto que glorifica a majestade do Senhor, porque veja, Jesus foi aqui severo e assertivo nas suas palavras. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Os falsos profetas vocês vão conhecer pelos seus frutos. Por acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Não. A árvore boa, ela produz fruto bom. A árvore má produz frutos maus. A árvore que produz mau fruto, um dia, diz aqui o texto, ela será cortada e vai ser lançada no fogo. E eu não desejo, irmãos, que nenhum de nós sejamos uma árvore má, amém? Nosso fruto é bom. Então, muito bem. Entendemos, então, à luz de Mateus 21, que ao chegar diante de nós, é necessário que Jesus encontre um fruto. E aí seguimos a linha de raciocínio e entendemos, à luz de Mateus 7, que esse fruto que Jesus vai encontrar deve ser um fruto bom, um fruto que glorifique o seu nome, um fruto que edifique a igreja. Muito bem, Jesus encontra um fruto, que ele encontre um fruto bom. Se o fruto tem sido mau, então é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos para Jesus, clamarmos pelo seu perdão e dizermos: Senhor, muda o DNA da minha árvore. E aí Deus muda, irmãos. Se o DNA da árvore é ruim, produz fruto mau, Deus pode mudar o DNA da árvore, porque é Ele quem dá vida às árvores, é Ele quem dá vida a nós. Ele pode mudar a essência do ser humano. O ser humano pode ter sido o mais perverso da face da terra. Jesus pode visitar o seu coração e transformar o seu interior. Se cometeu crimes, que pague esse ser humano por todos os crimes que cometeu, mas que ele esteja na presença de Jesus. Amém? Assim seja. Muito bem, mas seguindo para o último ponto, vá comigo em Colossenses capítulo 4. Já entendemos então que é necessário que Jesus encontre um fruto em nós, já entendemos que esse fruto precisa ser bom, e agora a luz aqui de Colossenses capítulo 4 para nós encerrarmos, irmãos. Vamos ver o que Paulo disse a um homem de Deus.
que, à luz dessa pequena aparição, Arquipo aparece aqui. Arquipo é o nome desse personagem bíblico. Ele aparece aqui muito rápido. Paulo está fazendo saudações à igreja. Paulo está escrevendo, está terminando a carta que ele está escrevendo aos Colossenses, e ele faz ali algumas saudações pessoais, ele cita alguns nomes. Eu acho isso tão importante. Eu envio, né, mensagens na minha lista de transmissão no WhatsApp, não todos os dias, os irmãos não recebem mensagens minhas todos os dias, mas eventualmente eu mando uma mensagem, um devocional ou um anúncio, e aí, para aqueles que estão na minha lista, que eu tenho contato, que me deram a honra de ter o seu número de telefone, eu mando, né? Mas há outros momentos em que a mensagem não é assim uma mensagem generalizada. Há momentos em que é uma mensagem pessoal. Normalmente, na lista de transmissão, a gente não menciona o nome, porque você está falando, no nosso caso aqui, eu estou falando com cerca de 60, 70 pessoas ao mesmo tempo. Eu quero que todos tomem ciência, ou recebam aquele devocional. Então, não há uma mensagem pessoal, mas há momentos em que não é uma lista de transmissão. Há momentos em que a mensagem é pessoal, e aí, em mensagens pessoais, é importante colocarmos o nome. Alexandre, tudo bem, Alexandre? Lembrei de você, estou orando por você, como é que está no trabalho, está tudo bem? E por aí vai, né? Estou aqui dando um exemplo. Douglinhas, como é que você está? Está malhando, Douglas? Está magrinho, tem que comer melhor. Então, já casou, Douglas? Está com namorada? É uma mensagem mais pessoal, assim, mais, né? Os irmãos entendem. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Paulo escreveu uma carta, mas chegou um momento na carta em que ele mandou mensagens específicas. E aí, para esse homem, para esse servo de Deus, que veja bem, de acordo com o que lemos aqui no versículo 17, Colossenses 4,17, você está aí aberto? Diz assim o texto: digam para Arquipo, abre aspas, ou seja, entreguem esse recado para Arquipo. Arquipo, atente bem para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem o quê? O que está escrito aí? Cumprindo bem a sua tarefa. Muito bem, então, isso nos permite concluir que Arquipo era um servo de Deus, atuante na igreja. Arquipo era alguém que, como nós desejamos ser, se Jesus tivesse que chegar diante de Arquipo para encontrar um fruto, encontraria um fruto. Arquipo, digam para Arquipo, atente-se para o ministério que você recebeu. Arquipo estava produzindo, Arquipo estava trabalhando. Então veja, tinha fruto, tinha um ministério em curso. Então a gente está tratando aqui de um homem que apresentava bons frutos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus podia chegar diante de Arquipo, encontrar um fruto. Esse fruto era bom porque ele estava exercitando o seu ministério. Atente para o seu ministério, Arquipo. Você recebeu um ministério, só que aí tem o detalhe do final. Cumpra bem a sua tarefa. Veja, irmãos, como que, a exemplo de Arquipo, qualquer um de nós pode ser tomado, porque o que nós imaginamos aqui? O que está sendo dito? Provavelmente Arquipo tenha sido tomado por um cansaço. Provavelmente Arquipo tenha sido tomado aqui por um desânimo. Ele era alguém que frutificava, ele era alguém que trabalhava, ele era alguém que estava empenhado no serviço, no reino, ele colaborava para o avanço da igreja. Mas houve algum momento aqui, houve um ruído. Talvez, em algum momento, Arquipo que outrora já tivesse sido tão motivado, por algum motivo que nós não sabemos. Veja, esse é um detalhe que nós não temos. O que foi que aconteceu? Será que Arquipo ficou triste com Epáfras? Epáfras foi, nós já ministramos aqui Colossenses, né? Epáfras foi pastor dessa igreja. Será que Arquipo, que era um colaborador daquele ministério, decepcionou com Epáfras? Não sabemos, a Bíblia não diz. Será que Arquipo começou a viver muitas lutas na sua vida pessoal? Pode ter sido. Nós sabemos que a vida proporciona para a gente tantas lutas.
que há dias, às vezes eu falo isso com a Carol, há dias, irmãos, em que as coisas estão turbulentas, estão agitadas. O Iverson está ali balançando a cabeça assim, ele corre lá para poder preencher, imprimir a ficha de membro, é verdade, não é isso, Iverson? Está aí na sua mão, muito bem. E que para vir para a igreja, para exercer o ministério, não é fácil não, é difícil. E eu falo para ela, Carol, tem vezes que custa mais caro. Há dias que não, há dias que está tudo bem, está tudo sob controle, né? O carro está funcionando bem, as crianças estão uma maravilha, está tudo certo, a casa está faxinada, está tudo em ordem, então as coisas fluem, né? Como aquela linha amarela sem trânsito, flui, uma maravilha. Há dias que, meu Deus do céu, uma turbulência danada. Então veja, talvez Arquipo estivesse atravessando um momento como esse, as coisas estivessem meio turbulentas, a Bíblia não dá para nós o detalhe, mas nós sabemos que se Jesus chegasse diante de Arquipo, tinha fruto. Peguei tua mensagem aqui, isso, depois você escuta. Arquipo chegou, tinha fruto, não era uma figueira infrutífera. Ao analisar o fruto, Arquipo tinha bons frutos, só que talvez as intempéries da caminhada tenham sacudido as estruturas desse homem, e aí Deus, irmãos, que é rico em graça e misericórdia, Deus que é rico em bondade, e que não se esquece dos seus filhos, e que tem prazer em restaurar, e que tem prazer em dar vida nova, e que tem prazer em dar um fôlego novo, um ânimo novo a todos os seus servos. Sabe o que acontece? Deus usa o apóstolo Paulo, para depois de uma mensagem, depois de uma carta tão complexa, lá no finalzinho da carta, antes de se despedir, isso é maravilhoso, irmãos, dizer assim, olha, diga para Arquipo, para ele permanecer firme, diga para Arquipo, né, em outras palavras, que o trabalho dele não está sendo em vão. Diga para Arquipo que toda caminhada, que toda jornada, que toda turbulência, tudo isso é prenúncio de grandes bênçãos lá na frente. Diga para Arquipo que não tem passado em branco todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua dedicação. Irmãos, isso é maravilhoso demais. E eu louvo a Deus pela sua palavra, irmãos, porque viemos aqui essa manhã para sermos alimentados por essa palavra viva e poderosa. E eu tenho certeza que hoje, mais conscientes do que nunca, que ao chegar diante de nós, em primeiro lugar, Jesus vai encontrar um fruto. Mateus 21. E ao encontrar um fruto, ele vai encontrar um fruto bom, porque nossa árvore é boa. Mateus capítulo 7. E se porventura a caminhada tem, né, nos colocado um fardo pesado, e talvez como um Arquipo estejamos meio agora cambaleantes, as turbulências, o Senhor está dizendo assim para nós, eu não esqueci de você não. A carta está no finalzinho, Paulo já deu um monte de instrução, mas eu não esqueci de você não. Olha, permaneça firme, continue fiel. Em outras palavras, né, poderia ser Arquipo, continue fiel, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia, que Deus seja louvado pela sua palavra santa. Que Deus seja louvado pela sua palavra santa. Porque tu estás comigo, diz a letra de uma música, praga alguma me alcançará. Cantamos há pouco tempo. Ajude a gente aqui, Ives, novamente. Pastor, mas o que essa música tem a ver com tudo que ouvimos hoje? Ouvimos a respeito da fé, ouvimos a respeito da perseverança, da permanência, de bons frutos. Sim, irmãos, tem a ver porque aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo viverá. Apesar das lutas, apesar das turbulências, aquele que está com Cristo viverá. E nós estamos sendo chamados a essa vida, irmãos. Nós estamos sendo chamados a essa alegria, a esse contentamento que encontramos em Cristo Jesus. Cante. É curtinha. Porque
porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Júnior, liga o microfone do vídeo, por favor. Mais uma vez, porque tu estás? Porque tu estás comigo, eu não temerei. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me... Vamos cantar lá em cima de novo, porque tu estás. Praga alguma me alcançará. O nosso fruto será bom, irmãos. O nosso fruto será um fruto saudável. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Palmas assim. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que... O que vai acontecer? Glória a Deus. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 viverá. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Não é a minha palavra, mas é a Tua palavra que é viva e poderosa. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoe as nossas negligências, Senhor. Perdoe a nossa incredulidade, ó Deus. Ah, Deus amado, perdoa-nos se porventura permitimos, Senhor, que circunstâncias desta vida nos tirassem da Tua presença. Talvez porque uma instituição falhou conosco, talvez porque um irmão falhou conosco, Senhor. Nós colocamos toda a nossa vida espiritual a prêmio, colocamos nossa vida espiritual em perigo, porque alguém deu mau testemunho, fulano ou ciclano, quando deveríamos estar olhando para Jesus. Jesus é nossa referência, Jesus é o nosso alvo, foi Ele quem morreu por nós. Não foi o pastor que morreu por nós, nenhuma igreja que morreu por nós. Quem morreu por nós foi o pastor dos pastores, foi o dono da igreja. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai, se isso enfraqueceu a nossa fé. Perdoa-nos se isso roubou, Senhor, a nossa comunhão contigo. Perdoa-nos, ó Deus, se durante esse ano, ao invés de termos vivido de maneira mais intensa as coisas do reino celestial, nós deixamos a oração de lado, deixamos a palavra de lado. Senhor, perdoa-nos. Senhor, em nome de Jesus, à luz da Escritura Sagrada, clamamos para que o nosso fruto seja bom, Senhor. Ah, Jesus, 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 que ao procurar em nós um fruto, o Senhor encontre frutos bons, frutos de arrependimento, frutos de quebrantamento, frutos de bênção, Senhor, na Tua igreja, frutos de bênção, Pai amado, na vida de outras pessoas. Tira de nós todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio, Senhor. Talvez alguns tenham nutrido isso ao longo desse ano contra alguém, e nesse último dia do ano, o Senhor está dando para nós a oportunidade de colocar tudo isso no Teu altar e dizer: Senhor, muda o fruto da minha árvore, muda o DNA da minha árvore. Ainda que tenham me odiado, dá-me condições, ó Deus, de retribuir isso, Pai amado, com amor.
com preocupação, ainda que tenham me desprezado, Senhor, dá-me sabedoria, Deus, e maturidade para retribuir isso, Deus, com uma atitude que vá transformar a vida dessa pessoa. Ajuda-nos, ó Pai. E que no nome santo de Jesus, ó Deus, no ano que se aproxima, possamos estar mais próximos de Ti, como jamais estivemos até hoje na nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, pelos irmãos aqui conosco, por aqueles que nos visitam, Senhor. Que a Tua bondade, Pai amado, permaneça sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, todos os dias da nossa vida, desse ano novo que se aproxima, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão. Eu não sei se eu vou te ver mais ainda esse ano, então um feliz ano novo para você. Cumprimente quem está perto de você também. Diga, eu não sei se eu vou te ver de novo esse ano, então um feliz ano do Judson, um feliz ano novo para você, meu querido. Mas não terminou o culto ainda. Eu vou pedir que você se sente só um minutinho, já estamos acabando, mais 3 minutinhos, por favor. Podem se sentar rapidamente. Lohan. Isso, as fichas de membro. Isso, traz aqui. Pede ajuda para o irmão Macário, para você. Vem aqui os dois. Podem sentar rapidamente. Irmãos, eu anunciei na semana passada que a partir agora desse domingo nós vamos fazer um recadastramento aqui dos nossos membros aqui da igreja. Eu quero pedir a todos os membros, né, você que está aqui conosco, que você pegue uma fichinha de membro. Se você quiser entregar ainda hoje, você pode, senão você vai levar e vai trazer agora nesses próximos dias. Não é, bom, vai trazer só no ano que vem, né, se você só vier na quarta-feira, mas que bom que ano que vem já é daqui a pouco mais que 13 horas, de 12 horas, né? Então, pode distribuir, me dê um, Lohan, que era o seu primeiro a pegar a fichinha. Ah, pastor, mas eu já preenchi essa fichinha há um tempo atrás. Sim, mas eu peço a sua compreensão de preencher novamente. Nós estamos reformulando nosso cadastro de membros e queremos, né, nesse ano, ter um controle maior sobre questão de aniversários, dos irmãos, poder lembrar, mandar uma mensagem, poder lembrar do aniversário dos irmãos, e a sua ajuda aí preenchendo essa fichinha vai ser uma grande bênção. A ficha são dados básicos, né? Ah, sim, eu preciso que você diga na fichinha, não estou vendo aqui, para qual time você torce. Isso é muito importante, porque dependendo do time, o pastor trata bem ou não. Não, brincadeira, irmãos. Não existe isso entre nós, irmãos sabem o que é brincadeira, né? Mas você pode entregar hoje ainda, né? Ou você pode levar e trazer nos próximos cultos. Mas nós vamos estar repetindo isso durante esse mês, Iveson Lohan, tá bom? Iveson Lohan, quase o nome de uma marca, né? Iveson e Lohan, nós vamos estar repetindo isso durante esse mês, para que ao final desse mês, ou quem sabe agora na primeira quinzena, a gente tenha, né, esse cadastro revalidado, e a gente tem um controle maior sobre nossos membros aqui, não para controlar a sua vida, não é isso, claro, obviamente, mas para saber sua data de aniversário, né, casamento, podemos orar por vocês, e há de ser oportuno isso. E logo mais à noite, se você puder estar com a gente de novo, né, às 10 horas vai ser o nosso culto da virada, vai ser bom ter os irmãos aqui. Eu louvo a Deus, né, porque estamos chegando ao final desse ano, sob as bênçãos de Deus, sob a direção do Senhor, e oramos para que 2024 seja um ano onde vamos amadurecer mais, ter maturidade para cuidar da nossa vida espiritual, para cuidar da nossa família, os casados cuidarem do seu casamento, os solteiros agirem com maturidade, mesmo sendo solteiros, os viúvos, os jovens agirem com maturidade, e que o Senhor continue nos abençoando. Vamos ficar de pé. Leva-nos agora em paz e em segurança, Senhor, nos dá um último dia do ano cheio da Tua presença. Aos irmãos que vão estar aqui logo mais à noite, que nada nos impeça de chegar aqui, Senhor. Aos que não estarão, que o Senhor possa dar uma virada de ano tranquila, Senhor, nos livre do mal, nos livre dos acidentes, sejam eles quais forem, Senhor, e que juntos, ó Pai, aos nossos familiares, ou a nossa família, aos nossos amigos, daqueles que não estarão aqui, ou aqui junto com a igreja, Pai amado, estejamos todos nós debaixo das Tuas bênçãos, ó Senhor, sendo gratos pelo ano que passou, e sendo gratos também
pelo ano que vai iniciar. Eu oro assim e te agradeço, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação doce e graciosa do Espírito Santo, sejam com toda a igreja. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família rica e abundantemente. Em nome de Jesus, um feliz 2024 para você e todos os seus.